Primeiro vamos fazer o gráfico dessa função aqui. Y é igual a 2π sobre x mais 2. 2π é uma constante, então vamos começar com essa aqui, que é uma versão simplificada dela. Y é igual a 1 sobre x mais 2. Como é que é o gráfico dessa função? É uma hipérbole, né? Olha só, essa função aqui, você já deve ter encarado um gráfico desse aqui, né? Primeira coisa, tem um ponto aqui que está fora do domínio, que é o ponto x igual a menos 2. Você não pode ter x igual a menos 2, senão vai dar zero esse denominador, né? Quer dizer, quando esse x se aproxima de menos 2, essa função se aproxima do infinito. Isso quer dizer que você tem aqui uma assíntota vertical na função. Como é que você encontra assíntotas verticais? As assíntotas verticais são retas verticais, das quais o gráfico da função se aproxima quando vai para o infinito, né? Tá, então pensa quanto vai ser o valor de y quando o x é um número um pouquinho acima do menos 2. Por exemplo, menos 1,999, por exemplo. Aí você vai ter aqui 1000, né? Vai ficar 0,001, o inverso disso vai dar 1000. Quer dizer, vai ter um número, digamos assim, muito grande. Então, quando o x se aproxima de menos 2 pela direita, a função se aproxima do infinito. E o que acontece com essa função quando o x aumenta, quando o x vai para o infinito? Quanto maior é o valor de x positivo, isso aqui vai diminuindo. Então, essa função ela é assim, ó. Ela tem aqui uma assíntota vertical, quando o x se aproxima de menos 2, ela vai assim, né? E quando o x se aproxima do infinito, quer dizer, você tem as assíntotas horizontais, você tem que mandar o x para o infinito. Então você tem uma assíntota horizontal aqui, essa reta y é igual a 0, e essa vertical. Bom, e quando o x vale 0, vai dar quanto isso aqui? Vai dar 1 meio, né? 0,5. Então, o gráfico dessa função, depois do menos 2, é assim. E antes do menos 2, para cá, o que vai acontecer? Para cá é a mesma coisa, só que com sinais trocados. Quando x se aproxima do menos infinito, ela vai se aproximar de 0, mas negativo. E quando x se aproxima de menos 2, o x mais 2 vai ficar negativo, só que vai ficar um número muito grande. Quer dizer, vai ficar um negócio assim, ó. Claro, isso aqui lembra o gráfico da função y igual a 1 sobre x, né? Y igual a 1 sobre x é um gráfico fácil. Y igual a 1 sobre x é assim, quer dizer, as assíntotas são os próprios eixos x e y, só que aqui não é x, é x mais 2. Então esse gráfico é exatamente igual a esse. Agora, a nossa função, ela tem 2π sobre x mais 2. O que vai acontecer? Vai ficar todo mundo multiplicado por 2π. Quer dizer, quem tende a 0 vai continuar tendendo a 0. Aqui, quem vai para o infinito vai continuar tendendo ao infinito. Só que multiplicado por 2π. E esse número aqui, que é meio, multiplicado por 2π, vai dar quanto? 0,5 vezes 2π vai dar π. Então o gráfico dessa função aqui, levando em consideração que tem o 2π, esse gráfico é assim, ó. E esse ponto aqui é quanto? A gente viu que dá π, né? Aqui vale π. É 0,5 vezes 2π que dá π. Então isso aqui é o gráfico dessa função. Y igual a 2π sobre x mais 2. Vamos passar isso a limpo? Pronto, então essa função aqui é a função y é igual a 2π sobre x mais 2. Beleza, agora a gente tem que fazer a mesma coisa com essa função aqui. Como que é o gráfico da função arco tangente 3x sobre 4? Para fazer o gráfico da função arco tangente 3x sobre 4, vamos começar com esse gráfico aqui, o gráfico da função y igual a arco tangente x. O que é a função arco tangente x? Olha, a função arco tangente x é a função inversa de qual função? Da função tangente x. Claro,
você está falando de trás para frente, né? Aqui você está falando a tangente desse ângulo aqui é esse valor. Aqui você está falando o contrário. Você está falando isso aqui é o ângulo cuja tangente é isso. Então a função arcotangente é a inversa da função tangente. Como é que a gente acha o gráfico de uma função inversa sabendo o gráfico da função original? Vou fazer aqui uma função original, o gráfico da função tangente. Como é o gráfico da função tangente? É assim, ó. Tem que saber, né? Aqui você vai ter assíntotas verticais. Que ângulo é esse aqui? Isso aqui é o tangente de 90 graus, vai para o infinito, né? Então aqui você vai ter π sobre 2 e aqui você vai ter menos π sobre 2. Para você encontrar o gráfico da função inversa dessa aqui, que é a função tangente, o que você vai fazer? Você vai rebater esse gráfico em relação à reta x igual a y, né? Você faz aqui uma reflexão, é como se essa reta x igual a y fosse um espelho, e aí você vai encontrar o gráfico da função inversa. Quer dizer, essas duas assíntotas que são assim, elas vão continuar existindo na função inversa, elas vão ficar assim, ó. Quer dizer, isso aqui é essa assíntota rebatida, e essa assíntota rebatida vai ficar assim, ó. E aí você rebate o gráfico inteiro, vai ficar isso, ó. Então, isso aqui é o gráfico da função arcotangente x. Vamos desenhar aqui esse gráfico? Então, isso aqui que eu fiz em laranja é o gráfico da função y igual a arcotangente x. Ou seja, para cada ponto que você tem aqui nessa curva, você tem aqui um x, e aqui você tem um ângulo, que é o ângulo cuja tangente vale x. Isso aqui é a mesma coisa que falar que a tangente de y é igual a x, né? Quer dizer, y é igual a arcotangente x é a mesma coisa que falar que a tangente de y vale x, tá? Então é isso aqui que acontece. Agora, como que vai ser o gráfico dessa função aqui que o problema está pedindo? Arcotangente 3x sobre 4. Quer dizer, eu vou trocar o x por 3/4 de x. O que vai acontecer quando você pega uma função, o gráfico de uma função, e faz uma multiplicação do x ou do y por um valor? Aqui o que eu fiz em relação à função original arcotangente x, para chegar nessa, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei o x por 3/4. Então esse gráfico vai ficar com o mesmo formato, só que ele vai ficar esticado, né? Ou achatado. Como é que vai ficar? Esticado ou achatado? Olha só, quando você troca x por 3/4 de x, esse gráfico aqui ele vai ficar esticado nesse sentido. Por quê? Pensa, por exemplo, no π sobre 4. π sobre 4 é 45 graus. Então digamos que isso aqui seja o gráfico da função arcotangente x, essa aqui da figura. E aqui tem um ângulo π sobre 4, é o ângulo cuja tangente é quem? O ângulo cuja tangente é 1, né? Quer dizer, o x valendo 1, você vai ter o y igual a π sobre 4. É isso aqui que acontece. Agora, vamos trocar o x por 3/4 de x. Então, qual seria o x que vai me dar um arcotangente igual a π sobre 4? Você tem que ter 45 graus, ou seja, isso aqui tem que valer 1. Porque tangente 45 é 1, né? Então, se você quiser que isso aqui tenha valor 1, quanto tem que valer o x para que isso aqui tenha valor 1? Para isso valer 1, o x tem que valer 4/3. Ou seja, esse novo x seria isso aqui, maior do que 1, seria 4/3. Então, se você estiver trabalhando com a função y é igual a arcotangente 3x sobre 4, você vai ter que ter isso aqui valendo 1 para você ter aqui π sobre 4. Então, esse π sobre 4 tem que dar aqui um argumento 1 para o arcotangente, então o x tem que valer 4/3. Ou seja, esse ponto aqui vai se mover para esse ponto, quer dizer, ele foi esticado, né? Quando você trocou o x por 3x sobre 4. Ou seja, esse gráfico vai ficar assim, ó.
Então, o gráfico da função arco tangente 3x sobre 4, ele vai ficar esticado nesse sentido. Ele vai ficar assim. Vai continuar passando pelo zero do mesmo jeito, só que todo x vai ficar deslocado numa proporção de 4/3. Então vai ficar assim, ó. Vamos fazer esse gráfico lá em cima daquele outro gráfico.